O dedo podre, relacionamentos que se repetem. Tem como evitar? Então bora lá. Olá, eu me chamo Regina Oliveira. E eu, Hugo Silva. E nós somos psicoterapeutas e consteladores familiares, sistêmicos e xamânicos. Estamos aqui para fazer uma live sobre um tema que é um dos mais procurados dentro das constelações, que é o relacionamento. Mas o que é que tem nos relacionamentos que faz com que a gente repita ao ponto de dizer, eu acho que eu tenho o dedo podre? A gente quer saber, né, a gente quer ajudar você a poder se conectar melhor com as outras pessoas sem repetir padrões de relacionamentos que te machucam, que te convidam ao sofrimento. Mas antes da gente falar desse infame dedo podre, se é que ele existe ou não existe, né? Vamos falar um pouco sobre relacionamentos. Talvez isso ajude a gente a entender melhor por que a gente repete esses relacionamentos, né? Então, relacionamento, né, na sua etimologia, deriva do ato de relacionar, de estabelecer uma ligação com algo ou com alguém, né? E o ser humano é um ser relacional. A gente nasce, mas a gente não se compõe humano sem relações. Nós nascemos incompletos, né, do ponto de vista do amadurecimento cerebral e emocional. Então, é nas relações que a gente vai se constituindo. A gente precisa delas para ser humano, né? A gente aprende uma forma de pensar, de julgar, de agir. Isso tudo a gente aprende dentro da nossa família, dentro do nosso entorno na infância. A gente aprende, inclusive, que família é algo necessário. Então, é importante a gente entender que a gente simplesmente não está ali sozinho com a nossa mente dentro de uma relação. A gente tem tudo aquilo que a gente aprendeu desde sempre, desde o começo da nossa existência. Então, o que a gente viu dentro da nossa casa, aquilo que a gente experienciou, nos ensina como nos relacionarmos. Então, aí estão as crenças, aí, como o Hugo falou, estão os julgamentos com quem devemos, com quem não devemos, né? A quem devemos responder, a quem não devemos responder. Então, esse movimento de se relacionar não perpassa apenas pela relação amorosa homem-mulher, ou de mulher para mulher, de homem para homem. Não, perpassa por uma relação maior, tua relação com todas as pessoas que cruzaram teu caminho, principalmente dos 0 a 7 anos. É por isso, gente, que a gente precisa se relacionar, né, por essa rede que a gente vai construindo. Então, a gente nasce com uma programação que nos dá a necessidade de pertencer, né? E o Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, percebeu essa necessidade, né, como um fundante do relacionamento. Então, a gente se relaciona porque a gente precisa pertencer, porque família é importante, né? Então, claro que a gente está falando de relacionamento, a gente vai ter que olhar para a família, e em especial para os nossos pais. Por quê? Porque a forma que a gente se relaciona com o parceiro ou parceira tem a ver com a forma que a gente aprendeu os grandes a se relacionar. E ainda mais, né, Hugo? Ainda tem a questão de como se relacionaram os grandes com os grandes deles. Sim. Então, a gente está falando não só da nossa relação com os nossos pais, os nossos avós, que são os maiores, que convivem com a gente, nossos tios, mas nós estamos falando de que ainda temos uma memória, e uma memória que é anterior até os próprios pais. Então, como é que se relacionava teus bisas? Como é que se relacionava teus trisas? Como é que relacionava os teus tataravós? Tudo isso tem uma interferência porque tem uma memória. Então, se nós temos uma memória de que o homem tem que ser assim, assado, cozinhado dentro de uma relação a dois, isso vai perpetuar até que alguém pare e diga, não, mas peraí, e por que é assim, né? Como assim eu não posso ter a minha forma de me relacionar? Só que só quem faz isso é o adulto. E aí é onde está a grande bronca, né? A grande maioria de nós temos idade de adulto, e a gente já falou num vídeo, a partir dos 30, certo? Mas a gente ainda não está amadurecido, nem tem a consciência disso. Então o que é que a gente faz? Repete, replica
vários padrões da nossa vivência e experiência, mas também dos nossos antepassados. E sobre esse padrão de relacionamento, um cientista, né, um psicólogo inglês chamado John Bowlby, ele estudou a qualidade dos vínculos que a gente forma e como a gente forma esses vínculos. E segundo a psicologia dos vínculos, a forma como a gente vai criar esses vínculos, como a gente vai se relacionar, né, em outras palavras, depende desses padrões de vínculos que a gente foi exposto na infância. Então, é tão sério que se você olhar para bebês que foram privados de relacionar-se com a sua mãe, né, a qualidade da forma que ele vai se relacionar com os outros é totalmente deteriorada. É por isso que a gente precisa proteger esse momento infantil, né? Por quê? Porque a primeira relação que ele tem, a criança tem, é com a sua mãe, né? E dela para o pai e daí para o resto. Se isso é atrapalhado por algum motivo, as consequências são muito danosas, né? Então é importante a gente dizer também, dentro da perspectiva de outro teórico incrível, que é o Eric Berne, da análise transacional, que ele fala dessa importância, né, dessas relações até a construção do que seria, dentro de vários modelos, a personalidade. E essa construção é a construção do script de vida. Então, tudo que nós vivemos desde o útero até os 7 anos, como eu falei para vocês, é absorvido dentro de uma interpretação errônea ou incompleta da criança. Ou seja, bora pensar aí, será que entre 0 e 7 anos você teve maturidade para fazer uma interpretação sobre algo que você viu na relação de seu pai e sua mãe? Na relação de seus avós? Na relação dos casais que te circundavam nessa época? Provavelmente, e com certeza, não. Então, essa consciência, se a gente não tem, a gente acha que está todo mundo errado nas suas relações. Mas é porque há uma leitura, e uma leitura que está dentro da tua memória e que não é uma leitura adequada para uma relação adulta. Mas você está vivendo sob aquele script. Então, a grande sacada é o quê? Se autoconhecer, entender o seu script de vida e girar a chave para um novo modelo, um modelo adulto com suas escolhas, com a sua identidade, né, sendo colocada no lugar das escolhas e da própria visão. E não olhar pelo olho do papai, pelo olho da mamãe, pelo olho da família ou da cultura de onde você foi criado. E sim olhar de uma forma mais ampla, olhar e poder fazer suas verdadeiras escolhas. Então, gente, a gente vive de acordo com aquilo que a gente recebeu. A gente já colocou isso bem claro, né? E a gente precisa ter isso em conta quando vai olhar para os relacionamentos a dois, né? Porque quando a gente está falando de dedo podre, a gente está falando de relacionamentos a dois, né? Em tese, pode ser mais, mas enfim, se for mais, né, um poliamor, uma coisa, de repente é porque você já está num processo peculiar, né? Mas sigamos. Esse tema de relacionamento é com certeza um dos mais procurados, né, como a Regina bem falou. É o que mais leva as pessoas ao consultório para constelar, né? Então, as dores levam a pessoa para se olhar em terapia, mas para constelar, top 5 relacionamento, com certeza. Então, o Bert também sabia disso. Era o que ele mais constelava também, né? E aí, dentre tantas as perguntas, né, as constelações tentaram responder algumas perguntas com mais veemência, com mais força, né? Dentre elas, por exemplo, por que a gente escolhe determinadas pessoas e não outras para se relacionar? Porque tendemos a desenvolver os mesmos padrões nos nossos relacionamentos a dois. E por que muitas vezes nos mantemos em relacionamentos tóxicos, né? Então, certamente, né, é com certeza que nossos relacionamentos tendem a ser repetidos e toscos pelo mesmo motivo. E aí o Bert vai trazer que homens e mulheres, né, vão ter determinados modelos dentro do seu sistema e vão replicar esses modelos
por toda a vida, enquanto não tomarem essa consciência. Mas quando a gente toma as forças do amor, quando a gente compreende aquelas 4 forçazinhas, né? Que são quais? Vamos pensar: o assentir, o pertencer, a hierarquia e o dar e receber. Se isso está em equilíbrio, com certeza as nossas relações vão ser mais positivas e mais produtivas. Mais produtivas do que, Rê? Produtivas de amor. Essas forças do amor, elas são chamadas forças hoje em dia porque elas nos empurram para a vida, né? Nos empurram para mais amor, como a Regina estava bem falando aqui. Então, como é que essas forças nos empurram para mais vida? Todo sistema, aprendam isso, quer manter-se, quer a manutenção da vida. Então, uma das formas que você tem de manter é você tentar padronizar, por assim dizer, né? Então, muitas vezes, a forma de você escolher parceiros fica meio padronizada na sua família, né? Se você prestar atenção, tem indicativos que se falam e tem indicativos que não se falam, mas que afetam. Vou dar um exemplo da minha história, né? E pode parecer um evento forte, mas é um exemplo importante, né? Meu pai é negro e a minha mãe é branca. Meu pai é mais pobre que a minha mãe, pelo menos era, quando a conheceu. E a minha mãe foi toda feliz em fazer com que o irmão dela conhecesse meu pai, né? Meu tio conhecesse meu pai. E todo empolgado, dizendo que estava pensando em casar, não sei o quê. E meu tio sai com a bela frase: olha, o leite está caro, né? E aí ficou, por assim dizer, parecendo uma piadinha, que também tem uma outra interpretação, porque meu pai é mais novo que a minha mãe também, mais de 10 anos quase. Então, todas as expectativas que a minha família, da parte da minha mãe, tinha sobre pretendentes para a minha mãe, foi frustrada com a escolha do meu pai. Então, e nessa pequena frase, aí eles estavam dizendo tudo isso. Mas por quê? Porque o padrão de pessoas que eles esperavam olhar era um, né? E por que isso? Crenças, valores, todo esse material que fica dentro de um sistema. Ah, mas isso é preconceito. E todo mundo é preconceituoso. Grave isso também, tá certo? Quando a gente estiver falando sobre outros assuntos, você vai perceber que você é preconceituoso, sim, né? O que não pode é seguir por esse preconceito. Então, esses preconceitos, vamos dizer assim, essa forma que você tem de escolher, ela está dada pela sua família, porque você aprendeu criança, né? Então, mesmo antes da gente perceber as características que a gente conhece e que acha atraente nos nossos objetos de desejo, e obviamente você sabe que pessoas são objeto de desejo, né? Então, olha que coisa interessante, pessoa e tal. Isso é desejo, tá bom? E é objeto. Você objetifica as pessoas que você acha interessante. Tudo bem, vamos continuar, né? Então, existe um protocolo que é quase inconsciente e que nos mantém repetindo padrões familiares, né? E é por isso que quando você estuda sistêmica, você vai perceber que as famílias que se unem, elas são espelhadas do ponto de vista de suas tragédias, do ponto de vista de suas crenças, né? Elas são sistemicamente espelhadas, né? Então, a partir do nosso aprendizado na infância e vida intrauterina, bem como esses conteúdos de crença que eu estava falando, a gente vai desenvolver um modus operandi, ou seja, a gente vai desenvolver um papel que a gente usa nas nossas relações, né? Vou dar um exemplo. Eu sou bonzinho, então eu vou encontrar pessoas que não sejam boazinhas para me manter no lugar de bonzinho. Ah não, eu sou malzinho, então eu vou encontrar pessoas que sejam boazinhas para eu ser o malzinho. Por quê? Porque eu aprendi isso em casa. E isso, gente, é um movimento extremamente inconsciente, né? A gente não se vê fazendo nessas escolhas, mas em consultório eu já ouvi muitas clientes dizerem: Regina, mas eu olho, eu gosto daquele tipo de roupa, aquela forma de vestir, aquele cara que tem tatuagem e tal. E aí uma vez eu disse, brincando para uma cliente minha, e falando sério, eu acho que tá bom de você frequentar outro lugar e tá bom de você olhar para outro padrão. Se é esse tipo que tá dando trabalho,
Então começa a olhar para um cara de paletó, gravata, né? Você é advogada, modifica aí essa forma de olhar. E aí ela falou que foi uma festa, tinham 8 rapazes conversando, uma festa do escritório. E tinha 8 pessoas, 8 homens conversando, e ela foca em um. E tá lá olhando e começa a paquera, tal, pá. E aí ela pergunta a uma amiga quem é o cara. E a primeira resposta que a amiga diz, olha, é um mala. Até história com tráfico tem. O corpo dele é todo tatuado, ele gosta de surfar. Aí ela, quando traz para terapia, qual é a primeira coisa que ela diz? Regina, tava de paletó e gravata, eu escolhi o mesmo padrão. Como é que pode? É exatamente isso, né? O campo morfogenético, o campo tá ali pulsando. E ele vai fazer a seleção dele. E principalmente vai selecionar não só, gente, aquilo que a gente conhece como relações, mas vai selecionar os excluídos do sistema por não compor o padrão esperado, como o Hugo falou, do pai dele e da cor, né? Então é um movimento totalmente inconsciente. E por mais atento que vocês estejam, ainda tem mais essa, aprende isso, tá? Por mais atento que vocês estejam, podem ficar certo, nós ainda vamos cair, porque o sistema ele é maior, então ele está ali. Quanto mais você não se conhece, automaticamente mais você é levado por ele e levado por caminhos que não seriam sua escolha verdadeira. E isso se reflete desde a orientação sexual dos nossos objetos de desejo até comportamentos que a gente só vai perceber muito tempo depois. No caso de Regina foi no mesmo dia, né? Porque contaram para ela, da cliente dela. Mas já aconteceu, e deve ter acontecido na sua família, se não aconteceu na sua família, pode ter acontecido com você, de você encontrar uma pessoa e dizer, não, mas fulano era perfeito. Depois que casou, começou a beber, começou a chegar tarde, não, mas era um exemplo de pessoa, bastou começar a namorar, começou a isso acontecer, aconteceu. Eu não fazia ideia, 6 meses depois do casamento, aí ele começou aquele comportamento adicto, qualquer. Por quê? Por quê? Porque você conscientemente, inconscientemente já sabia que aquela pessoa ia te ajudar a desempenhar um papel. E qual é? Do sofredor. Ou então do salvador, né? Quando é um adicto, você fica nessa dualidade, né? E todo esse processo, gente, é totalmente inconsciente. Então, o dedo podre, na verdade, somos nós atuando sobre a nossa vida na inocência, buscando as faltas e a repetição de situações da nossa própria família. E o outro te responde perfeitamente, porque nessa seleção não foi só eu que fiz, o outro também fez. Que é isso que o Hugo está falando. Então a gente faz um espelho, um sistema faz espelho do outro. Então, se esse homem precisa de uma mulher chata, brigando, porque ele bebe, certo? Ele vai achar essa mulher que não gosta do álcool e que vai ficar ali replicando, porque ela tinha um problema com o pai, ou ela tinha um problema com o avô, ou com alguém dentro do sistema dela. E isso gera uma tensão, mas também gera uma manutenção das relações percebidas como adequadas ou suportáveis para que a vida continue. Por que não continuou até agora dentro dessa forma, desse formato, desse script? Então é assim que tem que ser. Então deixa assim, fica melhor, né? E não é bem assim que a gente pode caminhar pela vida. E aí de repente chega no consultório alguém querendo falar de relacionamento, querendo constelar, né? E aí fala, não, porque eu acho que tem um dedo podre. E a gente faz aquela perguntinha, né, como quem não quer nada, mas o que é dedo podre? Me explica aí. Aí a pessoa vai falar que só acha pessoas emocionalmente indisponíveis, que só acha pessoas avessas a compromisso, pessoas indecisas, pessoas agressivas, pessoas imaturas, pessoas comprometidas, né? E aí essas características impedem do relacionamento fluir, né? A lista é enorme. O problema é que quando você acha um, acha o outro, né? E aí
esse fenômeno ele pode ser explicado por pelo menos duas formas, né? Por um lado, a gente está super exposto, né, através de rede social, né? Hoje em dia é o que mais a gente vivencia, né? E aí são tantas escolhas, parece que tanta gente aparece, tem os aplicativos de relacionamento e você passa um dedo, passa o amor e aparece 1000 pessoas ali, né? E aí parece que é sempre um estímulo novo, né? E aí você fica num movimento meio de amores líquidos, como falaria o Zygmunt Bauman, né? Na sua obra homônima. E aí ele dizia o seguinte, que a gente vive em tempos líquidos, onde nada é para durar. Então você tende a ter relações superficiais e passageiras, sem dar tempo de perceber, de construir, de entender quem é aquele outro. Você vive muito tempo com uma pessoa e nem conhece ela, que dirá desses padrões superficiais. E você pode pensar também que a psicologia traz para essa visão o fato de que cada relacionamento é uma chance para a gente treinar as nossas habilidades sociais, nossas habilidades emocionais. Que isso, né? É bem bacana, na verdade, porque isso vai confrontar com as nossas falhas, com as nossas dificuldades. E isso é muito bacana, tá? Porque isso faz a gente crescer. O problema é que a grande maior parte das pessoas que vivem desta forma, elas não conseguem observar aonde elas podem crescer, porque elas estão cegas na manutenção cega de um sistema que está se repetindo. Então, muitas vezes não há aprendizado. O casal não sai do lugar, ele só fica em guerra, ele só fica em discussão. Então, é muito mais fácil quando você faz a sua escolha sem tantas questões, né, que te levam a seguir um caminho, um roteiro já pré-determinado, porque você faz a tua escolha pensando o que é que essa pessoa tem de mais parecido comigo. Porque aí fica mais fácil de você se relacionar. Para quem não sabe, né, aquela história, aquele babado de dizer que relacionamentos que dão certo é porque os opostos se atraem, não é bem assim que funciona. Os estudos têm mostrado cada dia mais que é mais fácil você se relacionar e até aprender, tá? E se desenvolver dentro de relações semelhantes, onde você tem uma pessoa não que se assemelha ao seu sistema, ou até que se assemelha ao seu sistema, porém que se assemelhe às tuas necessidades e à forma de você agir. Então, se você é todo dengoso, você pega uma pessoa extremamente frio, isso vai dar em conflito, isso não vai funcionar. Mas aí você vai pegar uma pessoa que é extremamente fria, muitas vezes, porque você pensa, eu sou muito cheio de mimimi. Eu precisava era de uma pessoa assim mesmo, para me ensinar a ser mais frio. No começo vai ser até bacana, mas logo adiante você vai estar, batendo de frente, porque no fundo você gostaria que ele mudasse. E mudasse por você. E ninguém muda pelo outro. As pessoas mudam quando elas decidem que elas querem ter uma vida de paz. E não é por causa de alguém, é por conta delas mesmas. E isso também leva nessa mudança a um salto quântico para a família, se a pessoa consegue. Então é muito legal a gente pensar sobre isso, porque senão a gente vai ficar num movimento que pode ser um movimento, por exemplo, gente, intrauterino, onde você vai estar ali com medo do abandono, os traumas que tua mãe passou, e ali um bocado de memória no teu inconsciente, refletindo nas tuas atitudes de uma mulher, sei lá, de 30 e poucos anos, que já é mãe e tendo, fora o relacionamento com o pai dos filhos, outros relacionamentos dentro de um padrão de não me abandone, fique aqui, dando mais para o outro do que recebendo para ver se o outro fica. Isso não dá certo, isso não funciona. E eu posso garantir, porque em 32 anos de consultório, é olhar para a situação e dizer, quando alguém me procura para terapia de casal, dizer, isso não vai dar certo, gente. Vocês são incompatíveis emocionalmente, culturalmente. Então, ou vocês vão olhar e aceitar o outro como o outro é, dentro da perspectiva que o outro tem, e aí vão caminhar juntos, ou é melhor partir para uma nova relação onde essa parceria é feita com outro tipo de escolha, e não uma escolha sistêmica, muitas vezes, para dar errado. Pois é, e esse dedo podre também tem um aspecto de crença. Pesada. Né? Por quê? Porque
a crença, ela tem uma potência viciante dentro do nosso corpo. Como assim, Hugo, viciante? É porque tem um neurotransmissor que ele dispara toda vez que a gente se sente certo. A gente tem um fluxo de serotonina toda vez que a gente faz. Eu não disse que ia dar assim errado, eu te avisei. Né? Isso é o quê? A sensação de estar correto, de estar certo. Então, toda vez que eu vou e repito uma relação, né, já escolhendo o cara a dedo, por assim dizer, para dar errado, né, eu vou sofrer? Vou. Mas, por outro lado, eu vou dizer, tá vendo? Os homens não prestam. Tá vendo? Eu não nasci para ser feliz. E essas afirmações terríveis, elas funcionam como certas drogas dentro da gente, porque elas fazem essa liberação de serotonina. Né? E ainda tem mais, né? Dentro dessa perspectiva de os homens não prestam, tá vendo? Todos os homens, ainda generaliza, todos os homens. Em geral, generalizou, é uma crença, ok? E é uma crença que vai te limitar, e nesse caso vai te limitar nas relações. Mas muitas vezes a gente escolhe um homem de um tipo X para corresponder ao nosso pai. Para quê? Para que a gente justifique inconscientemente, olha aí, não é que meu pai que é ruim ou meu pai que está errado. É porque todos os homens são assim. E aí a perspectiva do meu olhar para o meu pai muda. Só que aí eu estou fazendo uma trajetória, gente, muito difícil para a minha vida e, consequentemente, para os meus filhos. Porque eu vou sair replicando e quando eu ver o meu filho homem ou minha filha mulher vai estar escolhendo um homem assim, ou meu filho homem vai se tornar igual ao meu pai, e assim, consequentemente, eu estou gerando o quê? Um desencontro com a própria personalidade, com o que cada um veio para ser. E isso é difícil. Na visão da antropologia, na visão da psicologia, na visão das constelações sistêmicas familiares, esse dedo podre, ele não é um ato mágico de má sorte. Né? Isso é ótimo. Mas se trata da própria responsabilidade, nossa responsabilidade, não culpa, nessas escolhas afetivas. E como fazer para modificá-la, encarando nós mesmos como agente dessa mudança, né? E não apenas o destino. Para isso, a gente tem que tomar consciência das nossas escolhas e que se a gente não muda, né, os outros não vão mudar. Não vão. A gente vai repetir o mesmo processo. O dedo vai apodrecer e cronificar podre. E vai cair. E não vai dar certo. E muitas vezes esse dedo que a gente está falando, podre, é o dedo que aponta, é o dedo que julga. Perfeito. Então, a quem eu estou julgando? Para lá e pensa. A quem eu estou julgando quando eu estou fazendo essas escolhas? A meu pai ou a minha mãe? Enquanto eu continuar nesse movimento, eu estou o quê? Me desfazendo das forças do amor, das forças que me colocam para a vida. Então, esse dedo não deveria existir. E se ele ficar apontando lá, ele vai ficar podre mesmo. E vai apontar para onde meu pai e minha mãe, para os meus sistemas, para onde eles querem olhar. E quando eu paro, tiro o dedo para apontar, e eu simplesmente me coloco disponível para o amor, porque eu sei quem eu sou, eu me amo, consequentemente, eu vou vibrar numa energia que vai fazer com que se aproxime de mim o próprio amor. Então, se coloque disponível. Como? Se trabalhando, se amando, dando o seu valor, se autoconhecendo. Na hora que você faz esse movimento, o sistema vai entender que existem outras formas de caminhar. Então, a nossa escolha é se responsabilizar pelo que eu quero. Mas primeiro, eu sou o modelo desse amor. Então, se ame. Se coloque disponível para o amor verdadeiramente. Esse é o único caminho para que a gente possa encontrar um par.